turma, tudo bom? Hoje nós vamos seguir no estudo dos limites e restrições aos direitos fundamentais. Já falamos sobre os limites aos direitos fundamentais, então vimos que, apesar de serem direitos fundamentais, é possível sim que eles sejam limitados de alguma forma. A questão que fica é como vai ser feita essa limitação, né? Qual é o objetivo dessa limitação, se a Constituição ela autoriza essa limitação ou restrição. Falamos que, no que diz respeito aos limites e restrições aos direitos fundamentais, a própria legislação, a própria Constituição, ela vai, em alguns casos, autorizar essas restrições, então podem haver restrições que decorrem do próprio texto constitucional, e aí dentro do próprio artigo 5º vão haver limites estabelecidos pelo próprio direito, ou seja, a Constituição ela estabelece qual é o direito fundamental e já no próprio texto da lei autoriza a restrição desse direito. A gente vai ver também que essa restrição ela pode não estar dentro do próprio artigo 5º, mas em outros pontos da nossa Constituição Federal. E também essa restrição ela pode decorrer de uma interpretação, de uma análise do texto constitucional. Além da Constituição, a gente viu que os limites e restrições eles também podem ocorrer por via da legislação ordinária. Então, outras leis elas podem vir a limitar ou restringir os direitos fundamentais, até porque a própria Constituição autoriza, ou em casos em que não seja incompatível com o texto constitucional, com a própria ordem constitucional. Tá? Essa possibilidade que a Constituição ela dá para que outras leis venham a limitar ou restringir direitos fundamentais, a gente chama de reservas legais, certo? E aí essas reservas legais elas podem ser simples ou elas podem ser qualificadas. Quando a lei ela diz que uma outra legislação pode vir a regular o tema, sem estabelecer alguns critérios ou parâmetros para essa regulação, a gente vai ter uma reserva legal simples, ou seja, ela é mais aberta, ela é mais ampla, ela amplia as possibilidades do legislador em regular aquele tema, ou a gente vai ter as reservas legais que são qualificadas, que aí sim seriam disposições constitucionais em que o próprio constituinte ele autoriza regular sobre aquele tema, mas aí ele vai estabelecer alguns objetivos, alguns critérios, algumas definições para que essa lei ordinária regule esse tema. Então, a possibilidade de restrição ou limitação de direitos fundamentais, quando a reserva legal é qualificada, ela é menor, tá? Fora a questão dessas restrições que o próprio texto constitucional traz e que a própria lei ordinária muitas vezes vem a limitar e regular, um outro aspecto importante sobre a questão dos limites e restrições aos direitos fundamentais é quando a gente tem a coalizão de direitos, ou seja, na verdade, uma situação em que dois direitos acabam colidindo e aí é necessário muitas vezes que o Poder Judiciário ele venha a definir qual direito fundamental deve prevalecer e com isso um dos direitos acaba por ser limitado ou restringido. Isso é muito comum, por exemplo, em casos em que a gente vai ter uma coalizão entre o direito à privacidade e a liberdade de informação. Então, por exemplo, algum noticiário, algum programa de TV divulga ou traz informações sobre alguma pessoa e essa pessoa, na verdade, não gostaria de ser vinculada àquele programa ou àquela imagem e ela tem o direito à privacidade dela. Então, entra a discussão, né? O que deve prevalecer, a liberdade de informação ou o direito à vida privada. Então, são dois direitos fundamentais que acabam colidindo e que o Poder Judiciário vai ter que julgar, né? E analisar o caso concreto para definir quais são esses limites e restrições no caso concreto. Então,
é muito comum essa questão da coalizão de direitos, como a gente está vivenciando hoje, já comentamos várias vezes, né? Então a gente tem ali a coalizão entre a liberdade de ir e vir e ao mesmo tempo o direito à saúde assegurado ou a possibilidade de ter atendimento médico hospitalar em razão da pandemia do coronavírus. A gente vai ter uma série de direitos fundamentais que acabam colidindo, e aí vai se buscar uma interpretação do nosso ordenamento jurídico para conseguir estabelecer qual direito fundamental deve prevalecer e qual outro direito ele acaba por ser, de alguma forma, restringido. Tá? Claro que essa restrição a gente vai ver, ela nunca pode ser uma restrição total desse direito, porque aí também a gente está esvaziando um direito fundamental e esse não é o objetivo. Quando a gente fala em limites e restrições, é reduzir de alguma forma a aplicação daquele direito no caso concreto. É por isso, pessoal, que aí a gente entra propriamente no tema da aula de hoje, que vão haver limites aos direitos fundamentais, tá? Então, embora a gente possa limitar um direito fundamental, também existem parâmetros, padrões que vão estabelecer limites aos limites. E aí, pessoal, para estabelecer esses limites aos limites, a gente vai ter alguns princípios que vão reger a interpretação na hora de decidir um caso concreto quando a gente tem uma coalizão de direitos fundamentais. Então, a gente não tem regras específicas, normas dentro da nossa Constituição, dentro do nosso ordenamento jurídico, que trazem de forma clara como devem ocorrer esses limites aos limites dos direitos fundamentais. Então, esses limites, eles vão surgir dos princípios, né, e de um trabalho de hermenêutica, ou seja, de interpretação das normas jurídicas. Então, eu vou falar para vocês aqui alguns princípios importantes para a gente conseguir interpretar melhor a questão dos limites aos direitos fundamentais. O primeiro princípio é o princípio da liberdade, da convivência das liberdades públicas, tá? O que é esse princípio da convivência das liberdades públicas? Ele nada mais é do que aquela velha máxima: o seu direito termina quando começa o direito do vizinho. O meu direito termina quando começa o seu direito. Então, eu posso exercer, tenho total liberdade para exercer os meus direitos, desde que isso não afete, não atinja ou não adentre na esfera das liberdades da outra pessoa, tá? Então, a gente vai ter essa máxima, né? E aí a gente percebe que, na verdade, os direitos, eles são relativos, né? No sentido de que nem todo direito, ele é absoluto, ele pode ser relativizado de alguma forma, principalmente quando a gente vai ter essa questão da influência na esfera de uma outra pessoa. Ou seja, eu tenho a minha liberdade de expressão, eu posso falar o que eu quiser, a liberdade de manifestação de pensamento. Então, eu posso exercer esse meu direito fundamental. Agora, quando o meu direito fundamental, ele afeta a liberdade, o direito fundamental do outro, ele precisa ser limitado. Então, eu posso falar, manifestar o meu pensamento desde que isso não ofenda uma outra pessoa, não ataque aquela pessoa, não difame, né? Ou não seja uma manifestação de cunho racista, porque isso é proibido pelo nosso ordenamento jurídico. Então, a minha liberdade de expressão, ela vem limitada por esses outros direitos fundamentais, né, que a outra pessoa ela também tem. Então, o princípio da dignidade humana, né, e outros direitos fundamentais, certo? Então, esse princípio da convivência das liberdades públicas, ele parte dessa ideia. Tranquilo? Depois, pessoal, a gente vai ter um outro princípio ou teoria, que é a teoria do núcleo essencial, e vai de encontro àquilo que eu já falei um pouco para vocês, né?
no sentido de que eu não posso restringir um direito a ponto de esvaziar o seu conteúdo. Porque eu vou acabar restringindo a própria essência do direito, eu vou tornar aquele direito inexigível, inexecutável, certo? Então, eu dei como exemplo para vocês a questão da liberdade profissional, né? Toda pessoa tem direito a escolher o ofício, exercer a profissão que ela quiser, mas a própria Constituição diz que isso vai depender dos termos que a lei colocar. Então, a gente pode ter algumas restrições para isso, como, por exemplo, a exigência de um diploma, certo? Mas agora eu não posso estabelecer um limite que vai impossibilitar de pessoas exercerem aquela profissão, como por exemplo, só poderão exercer a profissão de advogado as pessoas que tiverem um diploma de doutorado. Isso inviabiliza o exercício da profissão, né? Na verdade, tu vai restringir tanto ao ponto de esvaziar o conteúdo que é a liberdade profissional, certo? Então, em outras palavras, o legislador ele é autorizado a restringir os direitos fundamentais, porém ele não pode restringi-los tanto que os torne inócuos ou vazios, certo? Então, essa é a teoria do núcleo essencial. Nós vamos ter ainda uma terceira teoria, que é a teoria do impacto desproporcional. E, na verdade, essa teoria, ela está ligada muito mais a alguma prática específica, né? Seja ela privada, ou seja, uma prática empresarial ou pública, por exemplo, uma política governamental ou semi-governamental, seja de cunho tanto legislativo, então a elaboração de uma lei, ou de caráter administrativo, ainda que não tenha uma intenção de ser uma prática ou uma política discriminatória, no momento em que ela foi concebida, ela acaba por promover uma política de cunho discriminatório e acaba por violar um princípio constitucional que seria o princípio da igualdade material, tá? Em consequência da aplicação daquela política. Então, ela vai resultar em efeitos nocivos e uma incidência desproporcional sobre certa categoria de pessoa. Então, na prática, ela acaba sendo desproporcional e deixando de fora um número grande de pessoas e ela acaba se tornando discriminatória mesmo que na sua origem ela não tivesse a intenção. Então, aplicando essa teoria, através dessa teoria, a gente pode sim estabelecer um limite aos limites de direitos fundamentais em termos de práticas empresariais ou políticas governamentais, né? E agora sim, pessoal, falando do princípio mais utilizado para decidir questões envolvendo coalizão de direitos fundamentais e limites aos aos direitos fundamentais, que é o princípio da proporcionalidade, ou também chamado princípio da razoabilidade, que vai se dividir, então, em categorias que possibilitam a gente analisar se uma medida, uma lei, ela é proporcional. Então, a gente vai precisar utilizar como critérios para chegar a definir a proporcionalidade as categorias da adequação, da necessidade e da proporcionalidade. Então, a gente vai precisar verificar se aquela medida, aquela lei, ela é adequada, se ela é necessária ou se ela é proporcional em sentido estrito, ou seja, se ela gera um balanço entre os benefícios e os malefícios, tá? A ideia aqui, pessoal, é que uma medida ou uma lei, ela, se tiver que limitar direitos fundamentais, ela restrinja no mínimo e proteja ao máximo aquele direito fundamental, certo? O princípio da, então, proporcionalidade, ele é um critério
para resolver a ponderação entre dois direitos fundamentais. Então, ela pode ser tanto uma proporcionalidade no sentido de negativo, de restringir um excesso, quanto no sentido positivo de dizer que aquela lei ela é deficiente e que eu preciso, na verdade, proteger mais um direito fundamental, tá? Então, como é que eu estabeleço esse processo de análise, pessoal? Então, eu tenho o princípio da proporcionalidade, que se divide em outros três princípios que eu falei para vocês, que é o princípio da adequação, da necessidade e da proporcionalidade. Então, eu vou começar analisando se aquela medida ela é adequada. O que é uma medida adequada? É uma medida em que há uma compatibilidade entre a medida adequada e o caso concreto, ou seja, a medida que eu estou tomando, ela vai atingir a finalidade desejada? Qual é o meu objetivo com aquela medida? Vamos pegar como exemplo o caso da pandemia do coronavírus, né? A decisão pela limitação da liberdade de locomoção ou por medidas de isolamento social. Bom, eu tenho que ver se a restrição da minha liberdade de ir e vir, ela é adequada para atingir o objetivo de assegurar o quê? O direito à saúde, que no caso seria acesso aos tratamentos médicos, ao sistema público de saúde. Então, no caso, eu vou ver, bom, eu preciso utilizar essa restrição, né? Autorizar o isolamento social, determinar o isolamento social, e essa medida ela vai atingir a finalidade que é diminuir o número de pessoas doentes e, consequentemente, eu vou conseguir efetivar o direito à saúde porque o sistema ele não vai estar superlotado. Então, eu tenho que ver se essa medida ela é compatível, né? A medida adotada ela é compatível com o caso concreto e se ela vai atingir a finalidade desejada. E aí é importante essa questão dos estudos, por exemplo, no caso de isolamento social, para definir que sim, por exemplo, o isolamento social demonstra que os números de casos são muito menores em cidades que tiveram isolamento social dos locais que não tiveram. Então, bom, a gente pode concluir que ela atinge a finalidade desejada e, portanto, ela é uma medida adequada a esse caso concreto. Depois, pessoal, o segundo princípio que decorrente da proporcionalidade que a gente vai precisar analisar é o princípio da necessidade. Então, essa medida ela é necessária, ela é exigível em face da situação que a gente se encontra, né? E aí, aqui eu tô dando o exemplo do isolamento social e do caso da pandemia do coronavírus, mas isso pode ser aplicado para vários outros direitos. Daqui a pouco a gente já vai fazer esse exercício também com outros direitos fundamentais. Então, essa questão da necessidade, a gente vai ter que observar se não há outro meio menos gravoso para atingir a finalidade que a gente deseja. Então, vamos pegar de novo o exemplo do isolamento social e do direito à saúde, que são dois direitos fundamentais aqui que estão em coalizão. Bom, essa medida de isolamento social, ela é exigível em face dessa situação? Ela é um meio há outro meio, não há outro meio que seja menos gravoso do que o isolamento social para a gente assegurar esse direito à saúde? Bom, daí é uma questão de analisar o caso concreto, que outras medidas poderiam ser adotadas que fossem menos gravosas do que o isolamento social. É isso que alguns estados já vêm fazendo, como, por exemplo, a questão da obrigação do uso de máscara, de estabelecer alguns parâmetros sanitários para que os estabelecimentos eles possam atuar, mas a gente tem que ver, por exemplo, se, voltando, essas medidas vão atingir aquela finalidade desejada. Então, vejam que os princípios, eles também não podem ser analisados somente de forma isolada, eles têm que ser analisados conjuntamente.
Então, eu tenho que ver se ela é adequada, se ela é necessária e também se ela é proporcional e se uma não vai interferir na outra, tá? Mas agora falando especificamente da questão da necessidade, a necessidade ela vem dessa ideia, né, de se essa medida ela é exigível, ela é necessária nesse momento e se não há outro meio menos gravoso para se atingir aquela finalidade desejada, certo? E por fim, pessoal, a gente tem o princípio da proporcionalidade, mas aqui falando em sentido estrito, né? Que é analisar a relação custo-benefício mesmo dessa medida, né? Custo-benefício não é necessariamente na questão de valores, né? É analisar se o que eu vou perder, né, em termos de direitos, ele vai ser compensado com o que eu vou ganhar em outro aspecto, em outra área, em outro direito fundamental, certo? Então, pegando novamente a questão do isolamento social com o direito à saúde, bom, o que eu vou perder? Eu vou perder o meu direito, a minha liberdade de ir e vir, eu talvez vou perder porque economicamente alguns estabelecimentos vão fechar diante de um problema de questão econômica, mas por outro lado eu vou ganhar no sentido de que vai ter um número menor de mortes, porque o meu sistema de saúde vai conseguir dar conta de atender todas as pessoas que necessitarem desse tratamento. Mas aí vejam, né, pessoal, volta, a gente tem que analisar com os outros. Mas não há outra medida menos gravosa, essa medida ela atinge a finalidade para qual ela se propõe, né? Então, essa questão do que eu vou perder com o que eu vou ganhar, né? Então, o objetivo é sempre proteger mais e restringir menos, né? Então, nessa ideia da proporcionalidade, é isso, tá? E aí tem muito a ver também, quando a gente fala de proporcionalidade, com a questão da adequação, né? A gente tem um exemplo que por exemplo, que em uma determinada cidade aqui, né, não vou falar para vocês, mas o prefeito ele proibiu a venda de bebida alcoólica sob o argumento de que o consumo de álcool ele aumenta o risco de contágio pelo vírus do HIV, certo? E aí a gente vai ver aqui que a gente vai ter uma coalizão de direitos entre, por exemplo, a liberdade da pessoa de poder optar por comprar uma bebida alcoólica. Então, o fato disso estar disponível não faz necessariamente com que a pessoa tenha que comprar, mas ela tenha a liberdade de comprar essa bebida e uma outra restrição baseada num argumento de proteção à saúde da pessoa e o risco de contágio pelo vírus do HIV. Agora a pergunta é: essa medida ela é adequada, ela é proporcional, né? Bom, a restrição do consumo de álcool, de venda de bebida alcoólica, no caso, ela vai ser adequada, ela vai atingir a finalidade desejada, que é o risco de contágio pelo vírus do HIV? Bom, não tem nenhum estudo, nem nada que demonstre efetivamente que há uma correlação direta entre a contaminação pelo vírus e o consumo de bebida alcoólica, certo? Existe outra forma outro meio mais adequado, menos gravoso, né? Que esse para combater o contágio, bom, existem uma série de outros mecanismos, como por exemplo a distribuição de métodos contraceptivos, campanhas e etc, né? E ainda a questão da proporcionalidade. Bom, né, qual é o custo-benefício dessa medida de proibir a venda de bebida alcoólica e o contágio pelo HIV? Certo? Então, são situações como essas que às vezes são até esdrúxulas, né? Mas que são medidas muitas vezes políticas ou leis adotadas, né, pelos municípios, pelos governos, pelos governadores, pela União, que acaba chegando também no Poder Judiciário, fora casos concretos de conflitos de direitos, colisão de direitos entre pessoas privadas, tá? Certo? Então,
vejam que é importante a gente utilizar esse esquema como forma de interpretação e análise, né? Exercício hermenêutico de aplicação de um direito. Eu começo perguntando o seguinte: a restrição ela é adequada para garantir o respeito ao direito que se quer assegurar? Então, quero assegurar o direito à saúde. A medida do isolamento ela é adequada? Aí vem a resposta: sim ou não. Se a resposta for não, bom, já descartamos essa medida como uma forma de assegurar o direito à saúde. Agora, sim, ela é considerada uma medida adequada. Aí eu vou para a segunda pergunta. A restrição ela se configura num meio estritamente necessário? Trata-se de um meio menos gravoso para restringir aquele direito preterido e assegurar o direito garantido? Né? Então, aí eu vou para a resposta. Sim, eu acho que a medida do isolamento social, ela, embora restringe o direito à liberdade de ir e vir, ela assegura o direito garantido, que é o direito à saúde. Ótimo, vou para a última etapa, que é a questão da proporcionalidade. Não acho que tem outros meios menos gravosos. Bom, então já há um entendimento de que aquela medida, ela ultrapassa os limites aos limites. Bom, acho que sim, acho que essa medida ela é necessária. Aí eu vou para a última pergunta, que é: o direito restringido foi mitigado numa medida compatível com a garantia dada ao seu direito assegurado? Há um equilíbrio entre vantagens obtidas e restrições aplicadas? Então, eu vou verificar. Bom, é uma medida compatível que vai garantir o direito que eu pretendo assegurar, né? Há um equilíbrio entre essas vantagens e desvantagens? Aí eu vou ver. Sim, aí sim, essa medida ela pode ser aplicada. Não, essa medida ela não pode ser aplicada. Então, vejam que é um caminho que a gente tem para seguir até conseguir definir se aquela restrição, né, ela pode ser aplicada, se aquele limite, estabelecendo então um limite aos limites, ou se ela não pode ser aplicada, certo? Importante falar também, pessoal, que quando o STF ou o Poder Judiciário ele precisa decidir utilizando o princípio da proporcionalidade e esses outros princípios correlatos que a gente acabou de falar, ele precisa embasar esses questionamentos que eu falei para vocês. Então, quando eu pergunto se uma medida ela é adequada, ela é necessária, ela é proporcional, utilizando esses critérios que eu comentei com vocês, obviamente que não é uma simples resposta de sim ou não. Essa resposta ela precisa estar fundamentada e para isso vai se utilizar legislações já existentes que vão complementar aquela decisão ou outros critérios, dados, estudos para também serem utilizados como fundamentos para aquela decisão. Então, não é simplesmente um achismo no sentido de que, eu acho que ela atinge a finalidade, eu acho que ela é necessária. Isso é um instrumento, um método para se chegar à conclusão de que aquela medida, apesar de ser restritiva, ela pode ser aplicada e estabelecer limites aos limites, certo? Mas isso não significa que eu não precisa fundamentar de outras formas a minha decisão. Um exemplo paradigmático no sentido da aplicação do princípio da proporcionalidade e esses princípios que eu falei para vocês é um julgado do STF que decidiu sobre a reserva de vagas para negros em concursos públicos. E aí, no caso, o STF tinha que decidir se essa política, na verdade, ela era uma política que era adequada, que ela era necessária e proporcional e que ela não estaria restringindo outros direitos fundamentais, como, por exemplo, limitando o acesso a cargos públicos a uma determinada categoria de pessoas ou restringindo a possibilidade de acesso universal a outras pessoas. Então, isso chegou ao Poder Judiciário, né? A questão da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei de cotas.
E aí o Poder Judiciário, o STF, teve que decidir essa questão e se utilizou também desses critérios que eu mencionei para vocês. E aí, por exemplo, no texto, no acórdão decisório sobre esse tema, ele vai dizer que o objetivo da lei se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e da distribuição mais equitativa dos bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente. E aí também ele vai falar que, em segundo lugar, não há violação aos princípios do concurso público e da eficiência, que seriam direitos fundamentais que se argumenta que se estariam sendo violados. Né? Por quê, pessoal? Aí vem a argumentação do STF. A reserva de vagas para negros não os isenta da aprovação no concurso público como qualquer outro candidato. O beneficiário da política ele deve alcançar uma nota necessária para que ele seja considerado apto a exercer o cargo de forma adequada e eficiente, certo? E aí segue o STF falando que, além disso, a incorporação do fator raça como critério de seleção, ao invés de afetar o princípio da eficiência, contribui para a sua realização em maior extensão, criando uma burocracia representativa capaz de garantir que os pontos de vista e interesses de toda a população sejam considerados. Tá? E aí ele vai falar também que a existência de uma política de cotas públicas para acesso de negros à educação superior não torna a reserva de vaga nos quadros da administração pública desnecessária ou desproporcional. Tá? Aqui no caso a gente está falando de cotas para concurso público para negros, né? Porque nem todos os cargos e empregos públicos exigem curso superior, né? E ainda que haja essa exigência, os beneficiários da ação, mesmo que o concorrente tenha ingressado em curso de ensino superior por meio de cotas, há outros fatores que impedem os negros de competirem em pé de igualdade em concursos públicos, tá? Então, assim segue a fundamentação desse acórdão, mas só para vocês verem que aí ele vai fundamentar em outras questões, por motivos históricos, por motivos de discussão de proporcionalidade, de necessidade dessas medidas ou não. Um outro exemplo também, pessoal, que chegou à discussão no Poder Judiciário diz respeito à questão da divulgação da remuneração dos servidores públicos na internet. E aí os servidores alegavam o seu direito à intimidade, então que eles não queriam ter o valor da sua remuneração divulgado, e por outro lado a gente tem o princípio da publicidade, ou seja, que são recursos públicos, né? E aí a população tem direito de saber quanto ganha esses servidores públicos que estão atuando com base nos recursos pagos por todos e a questão do direito ao acesso à informação, tá? E aí essa discussão ela chega no Poder Judiciário e aí a gente vai ver que tem umas circunstâncias que vão depender do caso concreto. Né? O que há o entendimento é que o acesso à informação e à publicidade no que diz respeito à questão da remuneração dos servidores públicos, ela é essencial, e aí a gente vai ter uma restrição, um limite ao direito à intimidade. Por outro lado, qual é o limite a esse limite imposto ao direito à intimidade? Que por outro lado, não podem ser divulgados juntos com a informação nome, CPF, endereço daquela pessoa, porque isso sim está indo além do direito ao acesso à informação, né? E por outro lado, se eu restringisse a divulgação da remuneração, estaria protegendo em demasiado o direito à intimidade. Então vejam que aqui há uma coalizão de direitos fundamentais e se restringe um pouco um, prevalecendo um pouco o outro, mas essa restrição ela não torna inócuo nenhum dos dois direitos. Então eu tenho ao mesmo tempo o acesso à informação com a remuneração, mas essa a publicidade desses dados ela tem um limite no sentido que ela não pode divulgar outros dados além da questão do valor para o CPF, endereço,
e nome da pessoa, né? Então se divulga qual é o cargo e qual é a remuneração relativa àquele cargo. Então esse é um outro exemplo dessa coalizão de direitos fundamentais. E um último exemplo, pessoal, também que é um exemplo bem famoso, que diz respeito a um caso envolvendo também o direito à privacidade, à intimidade e o direito à informação. Então, esse é um caso bem interessante, né, que envolve a Rede Globo e o programa, não sei se vocês vão lembrar, alguns vão lembrar, Linha Direta, que retratava casos, crimes famosos, né, e se buscava, então, descobrir, encontrar o paradeiro do criminoso, né, esse era o programa que existia na época, e esse programa da Rede Globo resolveu retratar a chacina da Candelária, né, que foi uma chacina que ocorreu no Rio de Janeiro em 1993, que dois carros pararam em frente à Igreja da Candelária e saíram atirando e mataram dezenas de pessoas, na maioria adolescentes, que estavam ali próximos à igreja. Depois, com a investigação, se descobriu que esses disparos foram realizados por milicianos e, como resultado, a gente teve a morte de 6 menores e várias crianças e adolescentes também ficaram feridos, certo? Uma das pessoas que era, no caso, na época, o Jurandir, ele chegou a ser acusado da prática daquele crime, mas depois, no processo, ele foi absolvido pela prática daquele crime, tá? Então, ele foi acusado, mas de ser partícipe desses homicídios, mas ele não foi condenado, ele foi absolvido. E aí, pessoal, quando a Rede Globo quis fazer esse programa falando sobre esse tema, ela entrou em contato com o Jurandir, pedindo se ele gostaria, para ele falar no programa sobre o que aconteceu, e ele disse que não queria falar no programa, não queria que a sua imagem fosse vinculada, até porque, em razão das acusações no passado, ele tinha perdido a família, tinha se divorciado, perdido o emprego, teve que mudar de cidade, começar uma vida nova, e ele não queria que as pessoas agora da convivência atual dele soubessem, né, ou vinculassem de novo ele a esse caso da chacina da Candelária. Só que o que aconteceu, pessoal? A Rede Globo, ela vinculou o programa e mesmo sem ter a entrevista com ele, voltou a vincular o nome dele, levou a público a situação relacionada a ele, e aí ele entrou com uma ação contra a Rede Globo, alegando então que o seu direito à intimidade e à vida privada tinha sido violado, e a Globo, por outro lado, falou sobre o direito à informação e que ela tinha direito a contar essa história, que os fatos eram públicos e etc. Para concluir, né, a decisão do Poder Judiciário foi que, nesse caso específico, prevaleceria o direito à intimidade, o direito à vida privada, já que, para contar ou narrar aqueles fatos, não era necessariamente imprescindível que fosse mencionado o nome do Jurandir, já que ele foi absolvido. Então, eles poderiam ter contado aquele fato sem mencionar o autor da ação no caso. Então, se entendeu que ali prevaleceria o direito à vida privada. Quando que não prevaleceria o direito à vida privada numa situação envolvendo um conflito de direito à informação? Quando aqueles fatos eles são imprescindíveis para contar uma narrativa histórica, quando se trata de um crime histórico, né? Então, por exemplo, não tem como contar, por exemplo, a história do Holocausto, da perseguição nazista, sem falar de Hitler, certo? Agora, tem como contar a história da chacina da Candelária sem falar do Jurandir, até porque ele foi posteriormente absolvido, certo? Então, vejam que é um outro exemplo que a gente vai ter coalizão de direitos fundamentais, e aí a gente vai estar falando de limites a esses direitos. Por fim, pessoal, a gente ainda tem vamos dizer assim, um princípio dos direitos fundamentais, dos direitos humanos e fundamentais, que é o princípio da proibição
do retrocesso, que também poderia ser aplicado aqui aos limites dos direitos fundamentais. Esse entendimento ele não é pacífico, existe muita discussão nessa questão do princípio da proibição do retrocesso, certo? Mas o que seria esse princípio da proibição do retrocesso? Que alguns direitos, uma vez adquiridos, eles não podem ser mais retirados. Então, se eu já tenho um ordenamento jurídico que assegura um determinado direito, né, o direito ao acesso à informação, por exemplo, eu não posso retroceder no sentido de deixar de assegurar ou reconhecer esse direito posteriormente. Então, vira uma lei posterior que vai regular, que vai revogar a lei de acesso à informação, certo? Porque ela seria um avanço no reconhecimento de direitos fundamentais, certo? Mas, claro, tem toda uma discussão aqui que a gente vai fazer mais adiante sobre a questão da própria efetividade e que, muitas vezes, por uma questão econômica, eu preciso retroceder, restringir, né, alguns direitos fundamentais. E aí, essa ideia de proibição do retrocesso está muito mais relacionado à questão dos direitos sociais, né? Porque são direitos que muitas vezes demandam economicamente do Estado, né? A gente está vendo agora com a questão do direito à saúde. Então, para assegurar que as conquistas de direitos sociais não sejam restringidas, né, em momentos principalmente de crise, existe esse princípio da proibição do retrocesso, mas claro que existe toda uma discussão envolvendo esse princípio na doutrina, né, e na própria jurisprudência, mas é importante que vocês saibam que também muitas vezes ele é utilizado para fundamentar decisões envolvendo limites e restrições de direitos fundamentais, tá? Então, pessoal, só para concluir essa parte dos limites e restrições dos direitos fundamentais, eu tenho que me ater a duas condições. Se essa restrição, esses limites, ela é formal, qual é a forma da limitação, princípio da legalidade, tem que estar na própria Constituição ou num ato legislativo primário, então vou verificar primeiro se existe alguma lei, né? E depois a questão material, que é o conteúdo da limitação, a condicionante material. E aí tem a ver com a questão do processo legal e do princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade. Então, eu vou ver, né, concretamente, né, saindo da esfera da legislação, não tem legislação que me determine, me defina qual é esses limites e restrições, eu vou para análise do material, para análise do conteúdo, e isso vai ser analisado a partir do devido processo legal e vai se utilizar, então, esses princípios que eu mencionei para vocês, mas especialmente o princípio da proporcionalidade ou o princípio da também chamada razoabilidade. E aí, com isso, a gente fecha, pessoal, essa parte dos limites e restrições aos direitos fundamentais.